Bom dia, gente! Começando agora a nossa aula de segunda-feira. Que nossa semana seja abençoada. Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Deus queira que todos estejam bem, que todos tenham passado o final de semana muito bem também. Vocês e as famílias de vocês. E para começar a nossa semana bem mesmo, melhor ainda, então vamos pensar em Deus, como sempre, e vamos fazer a oração da criança estudante. Aquela oração que eu sempre faço com vocês. Vamos lá? Pensar bem, fazer a oração juntamente comigo. Tudo bem? Senhor, eu sou estudante e, por sinal, muito inteligente. Prova isto o fato de estar aqui conversando com você. Obrigado pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. Meu jogo preferido, as brincadeiras preferidas e alguns programas de TV. Por isso, lhe peço, Senhor, ajude-me a ser bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo para recomeçar a cada dia. Abençoe a mim, a minha turma e os meus professores. Abençoe também a minha família que sempre está me apoiando. Então não vamos esquecer também, tá, gente? Que as famílias nesse momento é que estão tendo assim dando um apoio importantíssimo. Não só para vocês, mas também para a gente, professor, que não pode estar presente fisicamente. Então, nesse momento, as famílias estão, como sempre, não só nesse momento, mas sempre as famílias estão ali dando força e apoiando vocês. Então, valorizem, tá certo? Valorizem esse apoio que a família de vocês estão dando para vocês neste momento. E nós hoje teremos aula de matemática e aula de gramática. Vamos começar aqui pela aula de gramática com um novo assunto que é sinônimo e antônimo. E isso, hoje nós vamos falar de sinônimo e antônimo. E cuidado com essas palavras para que a gente não confunda elas. Vamos ver a diferença de cada uma delas aí. Eu vou deixar o exemplo para todos estarem atentos. Então vamos lá. Antônimos. Vamos começar com a definição de antônimos. Antônimos são palavras que têm sentido oposto entre si. Então, são palavras que elas têm sentido contrário, sentido diferente. Então, eu falo algo, mas é o contrário daquilo que eu falei. Então, antônimos é o contrário. E falando nisso, o livro que vocês vão abrir é gramática. É só o livro de gramática mesmo, na página 118. Então, abra o livro de gramática na página 118. Já começa com o texto aí e tem umas atividades para vocês responderem. Antes de fazer a definição de antônimo e sinônimo, eu vou fazer a leitura desse texto aqui com vocês. Você conhece a brincadeira está quente, está frio? Leia o texto. Conhece essa brincadeira? Está quente, está frio. Um dos jogadores esconde um objeto, enquanto outros fecham os olhos. Após esconder o objeto, ele dá o comando de pronto. E quando as crianças deverão sair à procura do objeto escondido. O participante que escondeu o objeto vai alertando, de acordo com a distância das crianças em relação ao objeto escondido. Brinquei muito dessa brincadeira. Então, conforme a gente vai chegando próximo ao objeto, vai dizendo que está quente. Se for distante do objeto, está frio. Quanto mais próximo ao objeto, quente. Distante, frio. Então, está frio se estiver longe do objeto. Se está muito frio se estiver muito longe. Está morno se estiver aproximando. Está quente se estiver perto. Está fervendo se estiver muito perto. Quando alguém encontrar o objeto, deve-se gritar queimou.
Quem encontrar o objeto está encarregado de escondê-lo e no reinício da brincadeira. Sim. Entenderam esse texto? É uma brincadeira bastante interessante. Essa brincadeira aí, quente, frio. Mas nós estamos falando aqui de sinônimo e antônimos. E eu gostaria que vocês me identificassem, me falassem no momento, não é possível. Mas que vocês identificassem nesse texto o que é sinônimo, o que é antônimo aí. Tem sinônimo nesse texto? Tem antônimo, por exemplo? Então vamos começar aqui o título dele. Vamos observar o título do texto. Está quente, está frio. Por isso que eu comecei a leitura desse texto. Eu li aqui para vocês que antônimo é o contrário. Antônimo, palavras que têm o sentido oposto entre si. Então, são palavras que têm o sentido oposto, contrário. E aqui a gente viu algumas situações, não é mesmo? Vem a questão de estar quente, estar frio. Então, qual é o contrário de frio? Quente. Qual é o contrário de quente? Frio. Entenderam? E por aí vem outras palavras. Então, os antônimos são palavras de sentido oposto, são palavras de sentido contrário. A outra. Sujo. O antônimo de sujo é limpo, o antônimo de limpo será sujo. O antônimo de frio, quente. O antônimo de quente também é frio. Antônimo de grande, pequeno. Antônimo de pequeno, grande. O antônimo de dentro, fora. E o antônimo de fora será dentro também. Embaixo, antônimo é em cima. Antônimo de em cima será embaixo. Então, aqui são os exemplos para vocês de antônimo, entre outras palavras. Existem várias outras palavras que elas são exemplos de antônimos, porque toda palavra ela tem a sua palavra oposta. Se eu falo, eu estou alegre, eu estou triste, o antônimo de alegre será triste. Tá certo, gente? Agora vamos para o próximo, que nós não falamos ainda, que é sinônimo. Então, existem antônimos e agora sinônimo. Sinônimo, o que é? Sinônimo são palavras que têm sentido semelhantes. Então, sinônimos são aquelas palavras que elas têm sentido semelhante, ou seja, o significado é o mesmo. Então, na língua portuguesa tem várias palavras que elas terão o mesmo significado, não importa qual eu fale, mas ela vai ter o mesmo sentido, ou seja, ela vai ter aquele mesmo significado ali, independente de qual seja a palavra. E vamos aqui para alguns exemplos de sinônimo. Eu moro, esses exemplos que eu vou mostrar aí para vocês, são frases, mas vocês vão observar que essas frases têm os seus sinônimos. Então, eu moro em Alto Alegre, eu resido em Alto Alegre. O que foi que mudou na segunda frase? Não tem moro, e sim resido. Então, significa que moro é a mesma coisa que resido. E a mesma coisa que moradia, residência, casa, residência, moradia. Olhem quantos sinônimos tem aí para a palavra casa. A segunda frase. O professor apareceu de repente. O professor surgiu de repente. Então, sinônimo de apareceu é surgiu. Tem o mesmo significado, é surgir a mesma coisa que aparecer. E a próxima frase, Francisca quer muito comer pizza. Segunda frase, como ficou? Francisca deseja muito comer pizza. Deseja é a mesma coisa que quer. Então, querer é a mesma coisa que desejar. Indo aí para os verbos que é ação. Então, querer é a mesma coisa que desejar. Temos aí as palavras quer e o sinônimo de quer é deseja. Elas têm o mesmo significado? Elas têm o mesmo significado. E finalizamos aí a questão das
da nossa aula sobre sinônimo e antônimo. Lembrando que antônimos são palavras que têm o quê? O sentido contrário, significa outra coisa, significa o significado dela é o contrário. Significado de alegria, tristeza. Pessoa que está alegre, o contrário de alegria é tristeza. Pequeno, grande, então é o contrário. Antônimo é o sentido oposto do que eu estou querendo dizer. E sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, são palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido. Elas querem repassar a mesma intenção ali para mim. Por exemplo, se eu falar para alguém, se eu ligar para alguém, se eu ligar para uma pizzaria, por exemplo, eu vou falar, eu desejo uma pizza. Se outra pessoa ligar e falar, eu quero uma pizza, vão entender a mesma coisa? Vão entender a mesma coisa. Por quê? Porque são palavras sinônimas que têm o mesmo sentido e a língua portuguesa tem várias outras palavras. Finalizamos nossa aula aqui. Agora vamos para a nossa aula de matemática. Beijinhos!